mais uma vez aqui, convidando vocês para mais um momento de esclarecimento da Palavra de Deus. Esclarecendo nesse momento, quero trazer um assunto muito importante para a gente trabalhar o esclarecimento. Esse assunto refere-se a um assunto que, ao longo dos séculos, traz muita interrogação para as pessoas. As pessoas de todos os lugares, de toda a religião. As pessoas têm tido vários questionamentos sobre esse assunto da morte. Mas como eu coloquei aqui, eu quero convidar vocês, tá certo? Quero convidar vocês a trabalhar esse assunto comigo à luz das Escrituras, aonde a gente vai ter o esclarecimento, o conhecimento da verdade sobre esse assunto que nós precisamos ter. E essa verdade não está dentro de nenhum conceito religioso particular de nenhuma religião. A verdade sobre esse assunto que nós precisamos conhecer, esse assunto morte, a gente só vai ter o conhecimento real dele pelas Escrituras. Não é através do Livro dos Espíritos, formulado por Allan Kardec, que diz que recebeu revelações de verdades espirituais pelos Espíritos. Não é através dos livros de Ellen Goldwhite, Charles Miller, que formularam a doutrina da Adventista, que ensinam que a alma morre, a pessoa quando morre fica extinta, evapora, não tem mais existência da pessoa nem consciência. A verdade não é essa. A verdade sobre esse assunto, essa realidade da morte, não é aquilo que está sendo formulado no conceito doutrinário de Mórmons, Testemunha de Jeová, catolicismo romano, muitas igrejas evangélicas, na religião evangélica. Cada um tem um conceito particular dentro da sua verdade relativa sobre esse assunto. Por exemplo, dentro do conceito doutrinário católico romano, é ensinado que as pessoas quando morrem, ficam vagando, vão para o purgatório. É um lugar que eles ensinam que é um lugar de purificação das almas, para purgar o pecado daqueles que morreram sem receber perdão de pecados. E tem esse lugar que eles ficam lá para ser purgado até tornar-se purificado e sair desse lugar purificado para o céu. Só que isso é uma doutrina que não condiz com a verdade revelada por Deus na sua palavra. Primeiro, esse conceito, essa ideia de purgatório, ela vem de raízes budistas, não é? Tem uma origem da religião budista. Essa questão do purgatório, um lugar onde a pessoa purifica a sua alma para depois chegar ao estado perfeito, é dentro também, idêntico ao conceito da religião espírita em relação sobre a morte. O que a religião ensina, a religião espírita, dentro da doutrina espírita, o que ela ensina sobre a morte é que as pessoas que morrem, elas vão reencarnar para poder viver o karma, as boas obras, até chegar a um estado perfeito, através da reencarnação do karma, dos karmas e das boas obras. Essa doutrina já é totalmente reprovada pela palavra de Deus, tanto essa como todas as outras. A gente também vai ver que dentro de muitas seitas da religião evangélica, tem a questão de que ensinam que a alma morre, que não existe mais nada, porque o ser real é a pessoa física, e a alma morre e a pessoa não tem mais existência nem consciência. Após esse acontecimento, esse fato real, que todos nós vamos passar por ele, que é a morte física. Mas vamos esquecer tudo isso que eu falei e vamos focar agora a nossa atenção
na verdade que nós precisamos observar e estar atento àquilo que Deus nos revela. A verdade é Deus. E todo homem seja mentiroso que não estiver correto na direção dele. Deus é a verdade. Então, tudo que ele nos ensina é a verdade. E não podemos questionar. Nós temos que crer. Bem-aventurados que ouvem e praticam e creem na palavra de Deus. Aquilo que Deus nos revela na sua palavra é a verdade, é o que nós precisamos conhecer para que nós venhamos sair do engano e da mentira, que é pregada no mundo como verdade de Deus, principalmente dentro e por meio do sistema religioso, pois o sistema religioso não tem nada a ver com Deus. É totalmente contrário. Tudo que eles ensinam para o povo como se fosse de Deus, dentro do sistema religioso, seja qual for ele, é contrário. Há uma aparência de verdade. Há uma aparência de que é de Deus. É aí onde o diabo trabalha, tornando a verdade de Deus em mentira e levando o povo a se desviar de Deus pensando que estão em Deus. Por onde? Pelo sistema religioso. Então vamos trabalhar agora esse assunto morte. Dentro do que a palavra nos revela, dentro da revelação das Escrituras Sagradas e principalmente a partir de Cristo, a revelação plena de Deus para o homem conhecer tudo o que ele precisa da sua realidade espiritual. E esses assuntos a gente vai trabalhar agora aqui. Vamos lá. Quando a gente vai falar sobre esse assunto morte, primeiro temos que levar para o povo entender o que é a morte, né? E como se deu. O que é a morte? Como se deu essa morte? Por que o homem morre? Bem, a gente voltando lá para Gênesis, a gente vai ver ali sendo estabelecida a morte. E a consequência dela foi o pecado. Pois, Romano vai dizer 6:23, que o salário da morte é o pecado, não é? E também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para tirar você desse salário. Mas vamos lá. Então, o que é a morte? A morte é a separação do homem com Deus por causa do pecado. Foi o que aconteceu lá em Adão. Gênesis 2, onde a gente sabe a história que Deus deu uma direção para Adão seguir e orientou ele a não seguir pela outra que ele disse que não fosse. E ele advertiu Adão, disse que se Adão fosse na direção que ele proibiu não ir, ele morreria. Adão foi, na influência, a gente sabe da história revelada por Deus, não história fictícia, nem história de Hollywood, nem invenção religiosa, é a verdade de Deus, o que está revelado aqui. Entrou um personagem na história humana para influenciar o homem a pecar contra Deus, a transgredir, a não dar ouvido, a dirigir-se contra a direção da palavra de Deus. O pecado constitui-se aí, quando a gente não dá ouvido e não segue a direção de Deus, anda contrário, constitui-se o pecado. É onde o homem vai receber a consequência por essa transgressão de não dar ouvido e nem se submeter ao seu Criador e andar contrário. Isso está advertido para nós em todos os fatos nas Escrituras. Em toda a Escritura, a gente vai ver isso. Deus nos advertindo de uma consequência. Então Adão foi e pecou contra Deus. O que aconteceu aí? Adão morreu. Quando Deus disse que Adão morreria, Deus não estava falando da morte física. Deus estava falando da separação que Adão ia ter da vida que tinha com Deus em comunhão. Quando Adão peca, Adão foi separado desta vida. Perdeu a comunhão com Deus. A morte espiritual foi essa. Aí é onde se deu a primeira morte espiritual, que é a separação do homem com Deus. Aí a gente vai para outro assunto para explicar que existe a segunda morte. É muito importante ser ensinado e as pessoas entenderem isso, que já estão em Cristo. As pessoas que já estão em Cristo precisam ser motivadas a ir para os ambientes, se congregar, independente de qualquer lugar,
para receber ensino, instrução, conhecimento, para edificar sua fé, sua vida com Deus, no entendimento do que Ele nos enfoca, do que Ele nos revela. Então, a partir daí, entrou essa questão. O homem agora, ele sofreu a morte física, a morte espiritual, que é a primeira morte, e a Bíblia fala da segunda morte. E bem-aventurados são aqueles que não vão passar por ela, que não vão sofrer o dano dela. Só para entender rapidinho o que é a segunda morte. A segunda morte é o juízo eterno. É o dia que todos vão receber a sentença para a separação eterna. Essa é a segunda morte. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Vencer é estar em Cristo e perseverar nele até o fim. Meu irmão Adinaldo Nogueira já está por aqui comigo. Deixa eu olhar o comentário do meu irmão. Verdade, muito bem, meu irmão. Como é que está saindo o som aí, meu irmão Adinaldo Nogueira? Me comunica aí para eu saber, para não estar trabalhando sem o som, para o pessoal aí poder ouvir. Se puder, me informe aí, meu irmão Adinaldo Nogueira, amém? Lá de Sergipe, está comigo aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o que é que acontece? O dano da segunda morte é o juízo eterno, que está determinado por Deus naquele grande dia e terrível para toda criatura humana. Vai ser terrível esse dia. Mas quando Deus disse a Adão que ele morreria, portaria. Oi, Saulo, tudo bem? Não, está aqui no carro ele. Tá. Então, você está entendendo? Então, quando Deus advertiu Adão, eu estou no trabalho, tá? Vai ter sempre essa interrupção. Vai chegar iFood, vou levar a mercadoria. Mas, por favor, em nome de Jesus, fica aí recebendo o ensino e esclarecimento, porque você precisa disso. Se tua vida com Deus, ela para ser edificada, você quer viver uma vida com Deus edificada, você tem que buscar o conhecimento. Não é estar nos cantos vivendo um movimento oba-oba e ouvindo conversa vã. É estar buscando conhecimento espiritual, para você ter sabedoria espiritual, entendimento espiritual e viver uma vida de Deus, em Deus com fé e com entendimento espiritual. Para estar ciente de tudo aquilo que está revelado por Ele para nós. Então a morte espiritual lá no Éden foi a primeira morte espiritual que toda a humanidade está dentro dessa morte. Todos estão dentro dessa morte. Essa morte é o homem separado de Deus pelo pecado, como está revelado lá em Isaías 59, 2. Não é? As vossas iniquidades faz separação entre vós e Deus. Como Paulo também vai advertir os Efésios, capítulo 2, versículo 1. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. Morte é separação. Entenda, o que é morte? É separação. Por que se deu a morte? Por causa do pecado. A separação espiritual, que Deus disse ao homem que ele morreria ali. Adão morreu, mas ele não morreu fisicamente. Adão morreu espiritual. Aí, na sequência, Deus agora estabelece como maldição pela consequência do pecado do homem a morte física, a morte do corpo. Porque Deus não criou o ser humano para morrer, para viver uma vida, um tempo, envelhecer, viver toda essa maldição e depois morrer. Não, Deus criou o homem perfeito para viver uma vida de gozo, de paz, em abundância eterna. Neste mundo que Ele nos fez. Mas por causa do pecado, o homem perdeu a vida perfeita e eterna que ele tinha aqui neste mundo que Deus deu a ele. Agora vem a consequência da morte física. O que é a morte física? É a saída do homem deste mundo. Quando morre o corpo, a alma é separada do corpo e não fica aqui no mundo vagando. A alma volta para Deus e o corpo desce à sepultura, a terra. De onde foi feito essa matéria? Foi da terra. Mas o ser espiritual, o ser real, que habita nessa matéria para viver neste mundo físico, ele vai sair deste corpo e não vai ficar aqui neste mundo físico vagando. O espírito, a alma vagando. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus 9, 27. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a palavra de Deus nos informa que o homem só tem uma vida aqui na terra. A vida neste mundo aqui, físico na terra, não é plural, como ensina a doutrina espírita. Esse texto já vai colocar por terra esse entendimento, esse princípio da doutrina espírita.
que ensina as pessoas que uma vida só não é suficiente para se purificar. Por isso que o povo lá é ensinado de que tem que viver o karma. Várias vidas, morrendo, reencarnando. Morrendo, reencarnando. Morrendo, reencarnando. Até chegar à perfeição, à purificação da alma. Escuta uma coisa. É uma doutrina totalmente de demônio que nega o sacrifício de Cristo e toda a verdade de Deus. Porque o homem só pode ser purificado de sua alma pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado por essa finalidade. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira carta do apóstolo João 1,7. O homem só vai ter a purificação do pecado através de Cristo. Ele morreu para isso, para nos conceder remissão de pecado. E não precisa estar fazendo mais sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício pelo pecado foi feito não por nós, por Jesus. Você está entendendo isso? Então essa doutrina espírita já tira as pessoas da verdade do evangelho. Já leva as pessoas à doutrina de demônio, como outras também. Porque Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez. É uma só vida neste mundo. O homem morre uma vez e acabou. Depois daqui da morte, ele sai daqui deste mundo e vai para o juízo, não volta mais aqui. Depois que o homem morre, a alma dele não fica aqui vagando, nem se comunicando com ninguém, se apossando de mediúnico para falar com familiares, para trazer mensagem, dizer como é que está. Isso é uma mentira do diabo. É espíritos enganadores, levando o povo a viver essa vida maldita dentro dessa prática que Deus abomina. Comunicação com os mortos não existe, porque os mortos não voltam, não tem comunicação com os vivos. Quando você busca comunicar com os mortos, você está comunicando com demônios, que está imitando a voz do teu falecido, que está revelando coisas que o teu falecido viveu lá atrás, e tu está pensando que é o teu falecido, porque tu não dá ouvido à palavra de Deus. Quem conhece a verdade não se deixa levar por essa prática abomináveis aos olhos de Deus. Porque Deus proíbe comunicação com os mortos, essa prática, como outras, porque isso leva você a pecar contra Deus, e Deus não quer que tu sofra o juízo. Ele te adverte para tu se arrepender e receber em Cristo o perdão dele para a remissão dos teus pecados, para que tu esteja perfeito para entrar no céu quando deste mundo partir com a morte física. Então, depois que o homem morre aqui, ele segue ao juízo. Irmão, então me responda uma coisa. Ele morreu, saiu daqui, foi para onde? Aonde ele está? Pronto, vamos trabalhar isso agora. Nós falamos aqui da morte. O que é a morte? Certo? E por que a morte? Falamos que a morte é separação, não é extinção. O indivíduo que morre, ele não vai para uma extinção. Ele não fica numa inexistência perdendo a consciência. Depois da morte, segue ao juízo consciente, lúcido, sóbrio, existindo. Não mais aqui, em nenhuma dimensão dessa para ter contato com o ser humano, com os que aqui estão vivos. Os mortos não voltam mais aqui e nem têm nenhum conhecimento do que aqui acontece. Isso está lá em Eclesiastes 9, leia do 4 ao 5. Jó capítulo 7 vai dizer que aqueles que morrem não tornam mais neste mundo. Vocês estão entendendo isso? Jó, deixa eu ler aqui para você esse texto, para você estar acompanhando o que a palavra nos ensina. Eu estou aqui ministrando a palavra pela palavra. Jó capítulo 7, versículo 9 diz assim: é a palavra de Deus nos revelando. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Nunca mais voltará aqui neste mundo. Aquele que morre não volta mais. Então, quando alguém vive a prática de que está conversando com o seu parente falecido, essa pessoa está vivendo uma prática abominável a Deus. Está sendo enganado por demônios. É outro assunto que é muito bom ser explicado depois. Vamos continuar no assunto morte. Então, o que é a morte? Separação. E para onde vai? E por que a morte? A morte se deu por causa do pecado, né? A gente vai ver isso revelado na palavra. A consequência da morte é o pecado. Diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, aí fala da separação com Deus. E a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Por isso que todos estão separados de Deus, porque todos pecaram e afastados estão
da vida com Deus, é morte. A morte é isso aí. Romanos 3, 23. É a separação. A morte física do corpo, da matéria, quando o espírito sai da alma, é a separação do homem, do corpo físico, saindo deste mundo para a eternidade. Morte é separação. O homem sai deste mundo do corpo físico, vai para uma eternidade. E ele já vai para a eternidade sofrendo o dano da primeira morte. E vai estar reservado para sofrer o dano da segunda morte. Por quê? Se ele morreu fisicamente, sem buscar reconciliação com Deus por meio de Jesus, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Enquanto você está vivo, você pode receber a remissão de pecados pela tua fé em Jesus para ser livre do dano da segunda morte e não ir para sofrer esse dano que é o juízo eterno. O homem hoje está separado de Deus, mas ele tem a oportunidade de voltar a Deus, de ter a comunhão com Deus, de se reconciliar com Deus, para não sofrer o dano da segunda morte quando ele sair daqui, deste mundo, com a morte física. Então, é para isso e por isso que precisamos de Jesus. Foi isso que Jesus disse: quem crê nele não é condenado. Não irá à condenação, para juízo. Quem crê nele será salvo. Mas quem não crê permanece condenado. João 3, 18. Então, a gente vai ver aqui essa verdade sendo revelada para nós. Nós precisamos, irmãos, estar consciente daquilo que Deus nos revela e nos adverte, nos ensina, nos orienta. Então, vamos responder agora. Irmão Wellington, para onde vai as pessoas que morrem, que saem deste mundo, que partem daqui? Para onde vai? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece. Escuta uma coisa. Dentre a humanidade, todos aqueles que morrem seguem a um dentre dois destinos. Só existem dois destinos eternos para a alma do homem que sai deste mundo com a morte física. Ele vai ou para a vida eterna com Deus, ou para a condenação eterna. Mas, irmão Wellington, me explique isso. A pessoa, depois que morre, ela continua existindo e consciente. Como eu estou aqui explicando a vocês, morte é separação. A morte é o homem que sai do corpo, o ser real, a alma, o espírito, aonde o corpo é quem vai para a terra, porque veio da terra. Eclesiastes 12, 7. E o pó volta para a terra de onde veio o corpo. Mas o espírito volta para Deus, que o deu. Foi Deus que nos trouxe a existência. Vamos voltar para ele. Mas voltar para ele dentro de duas condições. Ou para estar na vida eterna com ele, ou para receber o juízo dele. E o homem que morre, aqueles que morrem em Cristo, diz a palavra de Deus, que vão para o descanso eterno, aguardar o dia da ressurreição do corpo. Estão em descanso. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Os que morrem em Cristo são mais que felizes, porque esses descansarão. É o que a palavra revela. É o que revela lá em João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem creu em Cristo já está livre do juízo. Não vai sofrer o dano da segunda morte. Como disse o próprio Jesus, João 5,24. Quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Saiu do estado de afastado, separado de Deus, para um estado de comunhão com Deus. Vida é comunhão. Não irá à condenação. A sua alma já está protegida na segurança por Cristo para o destino eterno com Deus no céu, a vida eterna. Mas os que morrem sem Cristo vão para onde, irmão Wellington? Para o inferno. Mas, irmão Wellington, todo mundo fala de inferno, inferno. O que é o inferno? Alguém diz que o inferno é uma coisa criada da religião para botar medo no povo, né? Para o povo ir para a religião.
A religião usa o inferno de uma forma errada, distorcida daquilo que a palavra revela. Porque o inferno, esse lugar eterno de existência, não é uma criação da mente humana de religião, de nenhuma outra coisa. É revelado pelo próprio Deus esse lugar terrível, medonho e tenebroso. O inferno, disse Jesus, foi preparado para a punição daqueles que pecaram contra Deus. Mateus 10, 28, Jesus vai dizer: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi para o homem. O homem vai para lá por quê? Porque também seguiu a transgressão de Satanás, a influência de Satanás, para transgredir e se rebelar contra o seu Criador. Vocês estão entendendo isso? O inferno não é uma coisa criada da religião nem da imaginação do homem. É uma realidade que Deus nos adverte sobre ele. Jesus vai dizer: não temam os homens, temei antes a Deus, que lança tanto o corpo como a alma no inferno. Corpo e alma. Corpo e alma serão lançados no inferno. É o que a Bíblia revela, meu amigo. Se você não acredita, é um direito seu. Mas o que vai prevalecer não é o que você crê ou acredita. É a palavra de Deus. Quem crê será bem-aventurado. Quem não crê permanece condenado. A verdade está sendo pregada para que todo aquele que crê seja salvo. Mas quem não crê permanece condenado. Por quê? Porque não está dando ouvido à verdade para se salvar. Como Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11. Nós precisamos, em nome de Jesus, irmão, estar advertindo as pessoas. Nós que pregamos o Evangelho e somos chamados para esse compromisso, temos que levar esse esclarecimento para o povo. Temos que advertir o povo da necessidade que eles têm de Cristo. Não é de mudar de vida, ter casa, carro, ir para uma igreja, ser religioso, querer ser mais santo do que os outros. A vida que Deus quer mudar, a sua vida que Deus quer mudar é no lado espiritual. Deus ele quer tirar você desse estado de morte espiritual para lhe trazer para a vida, a comunhão com Deus, para que quando você morrer fisicamente, não receber o dano da segunda morte, que é o juízo, saindo daqui e indo reservado para o juízo, como está escrito em Hebreus 9:27. Depois da morte segue o juízo. As pessoas estão reservadas no inferno para o dia do juízo. O inferno não é a sepultura, não é uma coisa criada da religião. Olha o que é o inferno, que a Bíblia nos revela. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha o que é o inferno. Diz assim a palavra de Deus: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os reservou, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. O que é o inferno? É a sepultura? Será que Deus lançou os seres espirituais para estarem aprisionados numa sepultura na terra? Será que uma sepultura detém os seres espirituais? O texto vai dizer que o inferno é cadeias da escuridão, onde estão reservados os espíritos daqueles que se rebelaram contra Deus, tanto dos anjos, os espíritos que eram seres celestiais, pelo pecado tornaram-se demônios, estão tudo lá, quanto os espíritos dos homens que morrem neste mundo sem receber a remissão do pecado, sem buscar a graça de Deus, sem crer em Jesus Cristo. Não tem outro caminho, irmão. Depois que morre, vai para o inferno. O inferno é para todo aquele que não creu em Jesus. Alguém chegou para mim e disse: irmão Elton, quem é que vai para o inferno? É os idólatras? É os homossexuais? É os bêbados? É os prostitutos? Eu disse: não. Para o inferno, toda a humanidade já está condenada. Todos que não creem em Jesus vão para o inferno. Pode ser que não beba, não se prostitua, pode ser bonzinho, fazer caridade,
pode viver religião, pode praticar boas obras, a justiça dentro das obras da religião. Só por meio de Cristo o homem é livre da condenação. O homem é recebedor do perdão de Deus para não sofrer o dano da segunda morte quando sair desta vida aqui. A palavra de Deus vai dizer, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Nenhuma condenação há. Não é para quem é bonzinho, não é para quem não bebe, quem não rouba, quem não fuma, quem não adultera, quem não se prostitui, não é para quem vive religião. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, porque salvação é unicamente, exclusivamente, singularmente por Cristo Jesus, para todo aquele que nele crê. Porém, o inferno é para todo aquele que não crê em Jesus, vai para o inferno. O próprio Jesus disse isso. Eu estou apenas ministrando a verdade. Que eu conheci e estou vivendo ela. João 3,18. É Jesus quem vai dizer. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. O homem já está condenado. Ele não precisa fazer nada para ir para o inferno. Ele já está julgado e condenado ao inferno. Foi considerado culpado no tribunal de Deus. O martelo já foi batido. O que falta é o homem receber a sentença eterna. Mas Deus, ele quer te absolver. Anular essa sentença na tua vida. Te absolver do juízo eterno. E só quem pode resolver esse problema para você, o teu socorro, o teu salvador, não é a tua religião, não é a tua boa obra, não é o teu mérito, não é a tua virtude, não é a tua vida justa na religião. Só quem pode te socorrer e te livrar dessa situação é Jesus Cristo, quem advoga a tua causa. O advogado no lado espiritual da nossa vida para com Deus é Jesus. É Ele que faz o intermédio, é Ele que nos justifica, é Ele que nos inocenta, nos absolve no tribunal divino, nos livrando da condenação. É Jesus Cristo, irmão. É por isso que precisamos crer em Jesus. A nossa necessidade de Cristo não é uma opção religiosa. A nossa necessidade de Cristo é de socorro na alma, é de salvação, é para ser livre do juízo. É para isso que devemos crer em Jesus enquanto temos tempo, porque depois da morte não adianta mais nada. Não adianta choro, missa, nem vela, nem penitência, nem flagelo, nem sacrifício, nem estar orando, nem estar pedindo a Deus que dê descanso na alma de quem morreu. Quem morreu já segue com seu destino selado, intransponível para uma eternidade, ou com Deus ou sem Deus. E a eternidade com Deus é crendo em Jesus. Então o inferno é uma cadeia onde fica reservado os espíritos dos que morrem sem Cristo, aguardando o dia do juízo eterno para receber o dano da segunda morte, que será o dia mais terrível para toda a criatura humana e espiritual que pecou contra Deus. O inferno é uma cadeia espiritual, irmão. É um lugar real onde está a alma de todos os que morrem sem Cristo. Não está vagando, não está dormindo, não está inconsciente, está na eternidade, separada de Deus. Nós precisamos crer na palavra. O que é a morte? Para onde vão? Como estão as pessoas que partiram deste mundo? E a palavra de Deus nos traz a resposta. E as pessoas precisando conhecer essa resposta, esse esclarecimento. E aí, seu Willa? As pessoas precisando conhecer essa resposta, ter esse esclarecimento, e tudo perdida do conhecimento de Deus, andando pelos caminhos que não os levarão a Deus, os caminhos da religião, das verdades relativas dos homens dentro da religião, desprezam a palavra de Deus. Deus deixa reservado a alma e o espírito de todos aqueles que saem deste corpo sem Jesus, estão reservados no inferno. Está aqui revelada. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Não tem como refutar isso aqui. Não tem como dizer que isso aqui é apenas simbólico, é apenas uma alegoria, é apenas uma coisa alegórica. Não, isso aqui é real. Isso aqui é literal. Pedro vai advertir os irmãos, mostrar que aqueles que se mantêm no pecado e não temem a Deus e andam contrário a Ele,
vão estar aqui também. A sentença não tarda. Dentro do contexto aqui, Pedro está se referindo aos falsos profetas que falsificam a palavra de Deus. Está dizendo que a sentença deles está preparada para esse lugar, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram. Tu acha que Deus vai perdoar o pecado da humanidade? Se a humanidade não crê em Cristo, vai continuar em seu pecado, irmão. Deus não vai apagar o pecado da humanidade do nada, não. Deus não vai ignorar o pecado da humanidade, não. Deus não vai fechar os olhos para o pecado da humanidade, não. Deus não vai dizer assim, coitadinho, você sofreu tanto na terra, venha para o céu, venha que você é merecedor. Não. Ai do homem que não se converter a Cristo, porque o único meio do homem receber o perdão, de ter a sua culpa cancelada, de ser livre da ira de Deus, é acreditando no que o Evangelho revela e seguindo a direção do Evangelho, para ele encontrar a salvação, crendo em Jesus. Se ele não crê em Jesus, o que resta para essa pessoa é a ira de Deus, e diz o texto, lá em Tiago, que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia. Hoje Deus oferece a misericórdia dele a você. Hoje Deus oferece a graça dele a você, a mim, a toda a humanidade. Deus está hoje oferecendo a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele à humanidade, para a humanidade ser livre desse destino. Mas se a humanidade persistir e não decretar e não buscar o caminho que Deus ensina o homem para receber de graça o amor e a misericórdia dele, o homem, no final do labor desta vida, quando deste mundo partir, ele vai sofrer a ira de Deus, irmão. E Paulo vai dizer que nós somos livres da ira de Deus. Pela vida, o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Ele morreu para nos livrar da morte eterna. Isso está revelado em Romanos 5:8. 1 Tessalonicenses, capítulo 10. Capítulo 1, versículo 10. A saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem nos livra da ira futura que há de vir. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. É chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? E olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14. Olha o que está escrito no versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez tudo. Temei a Deus. Vinda é a hora do seu juízo. Meus amados irmãos, o juízo de Deus é um fato, é uma realidade. Está sendo anunciado o Evangelho para advertir o homem do juízo e mostrar ao homem o meio de salvação para o homem ser livre do juízo. É para isso que tem que se pregar o Evangelho, como pregou Paulo. Capítulo 17 de Atos, versículo 30 e 31. Olha a mensagem do Evangelho que Paulo pregou. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que vai julgar a humanidade. E Deus não tomará o culpado por inocente. Deus está advertindo. Ao longo dos séculos, Deus vem advertindo a humanidade. O juízo de Deus vem. Está determinado. Não é no tempo da gente. Mas o tempo que ele determinou, quando chegar a hora, vai acontecer. E ai daqueles que não creem na palavra. Ai daqueles que não creram no tempo de Noé, quando Noé advertia o povo do juízo de Deus. Ai daqueles que não creram no tempo de Ló, quando Ló advertiu o povo do juízo de Deus. Ai daqueles que não creem no nosso tempo hoje, que Deus está advertindo do juízo de Deus, pela pregação do Evangelho. Nós estamos sendo advertidos desse juízo. O Evangelho é levado ao povo para advertir o povo do juízo e mostrar ao povo a esperança, o meio, o caminho da salvação. Porque depois da morte segue ao juízo, e aqueles que estão morrendo sem Jesus
já seguem para o juízo, já estão indo para as cadeias da escuridão, que é o inferno, já estão reservadas para o dia do juízo, para sofrer o dano da segunda morte. Mas Deus não tem prazer nisso. O que Deus quer é que o homem se salve, crendo na mensagem do Evangelho que mostra ao homem as boas novas de salvação, o caminho, o meio para o homem se salvar. Jesus é a mensagem do Evangelho, é as boas novas, é o alvo da salvação, é o único meio por onde o homem pode se salvar. O apóstolo Pedro, ele vai pregar essa mensagem para os religiosos que estavam no templo, os anciões, os sacerdotes principais, que achavam que iam ter vida com Deus pelo meio da religião. Aí Pedro vai e diz assim: em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. É Jesus, irmão. Não tem nenhum outro meio, nem nome, nem lugar, nem pessoa que podemos encontrar salvação. É em Jesus, é por Jesus. Atos 4:12. E Pedro vai pregar isso, essa verdade do Evangelho, para os religiosos que estão aí dizendo hoje também que estão salvos porque estão ali, porque foram batizados, porque dão dízimo, porque estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Ei, salvação não é por aí. Se você não se converter a Jesus, voltando-se para Ele unicamente, enquanto você estiver andando nesse caminho da religião, você nunca vai andar no caminho de Deus da salvação. Porque você não pode andar em dois caminhos, não pode servir a dois senhores, não pode viver duas verdades, não pode estar dentro das mentiras das religiões, que é contrário à verdade de Deus, que o Evangelho revela. Você não pode ir a Deus pela religião. Ou se converte a Cristo como Paulo, depois que conheceu Jesus, ele renunciou tudo que ele vivia na religião e se converteu a Cristo, ou continua perdido achando que está salvo, adorando a Deus em vão, reprovado da fé, separado de Deus, morto pensando que está vivo, e no final do labor desta vida, quando sair deste corpo que for para a eternidade, grande vai ser a vergonha e o desprezo eterno. Em Jesus, você é livre da condenação, não sofrerá o dano da segunda morte, mas terá a reconciliação e a vida com Deus. Amém, meus irmãos? Esse esclarecimento aqui simples, objetivo, é para iluminar teu entendimento, é para te esclarecer e para te conduzir no conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto e encontrar a verdadeira vida com Deus e o caminho para Ele. Amém? Deus abençoe a todos. O irmão Wellington Ramos aqui, sempre no meio de comunicação, ministrando e comunicando a verdade que liberta.